né? Sou Wallace Lopes, de formação sou historiador e também me graduei em filosofia na UERJ. Depois eu me especializei em política e planejamento urbano e faço mestrado em relações étnico-raciais, né? Então, ao longo desse meu percurso, a minha temática que eu fui trabalhando ao longo desses 10 anos foi o tema cidade, né? E quando o Sérgio me fez o convite para trabalhar com Glauber Rocha, eu aceitei logo de cara, e nessa fala de 15 minutos, que eu tinha programado em casa, hoje pela manhã a impressora emperrou, então tive que fazer alguns concertos aqui. Antes de tentar dialogar com essas imagens produzidas pelo Glauber Rocha, o percurso até aqui, a Praça do Saber, é de extremas questões também para serem pensadas, porque a gente está vivendo um momento muito interessante na conjuntura atual, que é esse mergulho nessa era dos extremos, né, na sociedade de rede, das tecnologias, né, esse momento de extremidade dos discursos, né, ao momento de algo sombrio no mundo ocidental, onde que parece que determinadas tentativas ou determinadas aberturas já foram esgotadas, né. E sempre quando a gente pensa sobre o Glauber, na década de 60 e 70, é perceber também que ele está inserido dentro de uma conjuntura, dentro de um projeto de Brasil, né, que tenta cunhar novas necessidades, novas questões, né. Nesse percurso para cá, estava conversando até com a minha amiga Vanessa, é interessante observar que determinadas regiões da cidade que fogem do holofote, da trama central, virou uma espécie de territórios de craqueiros, né, como a mídia gosta de reproduzir, né. Então você faz esse percurso da ideia de cidade para as periferias, como fala o Sérgio, e você começa a observar que essa paisagem da cidade, ela começa a mostrar determinadas questões de uma cidade que ao longo desse projeto, do final do século XIX para o século XX, não deu certo, né? Então, ao mesmo tempo, a gente começa a observar uma estética sombria e uma estética das necessidades da cidade, né? Então, a cidade é sempre uma questão interessante para abordar o plano de fundo, né? E em Deus e Diabo na Terra do Sol, o que é interessante também é abrir algumas questões, né? Algumas perguntas, né? Do que se trata essas imagens, né? Do que elas se referem? Quais os problemas que estão abordados nesse projeto de Brasil? Quais as paixões, os desejos, as forças, né? Vejamos que ali existe uma discussão em torno dos sertões, né? Onde que há um projeto de civilização e cidade ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, é interessante observar que esses personagens são mergulhados numa esfera de religiosidades, ou seja, é necessário também fazer uma espécie de desencontros, né? Ou seja, como aparecem determinados conceitos no Glauber Rocha, né? Quando eu falo desses desencontros para pensar alguns conceitos, é no sentido que a gente não pode encontrar nas imagens produzidas pelo Glauber Rocha um Glauber Rocha cristalizado, né? É necessário a gente ver algumas camadas de tempo e perceber como se produz, né, esse cenário de debates políticos, né, que estão cunhados ali no modelo ditatorial que vai ser implantado na América Latina, né? Fazendo um pequeno parênteses, quando eu falo nesses desencontros, você não pode encontrar, por exemplo, na psicanálise a figura de Freud, né? Você não pode encontrar no platonismo Platão, você não pode encontrar no marxismo Marx. É preciso fazer alguns desfechos, alguns desencontros para saber como que emergem alguns problemas e algumas necessidades conceituais, né? Então, especificamente no cenário dos anos 70, produzido diversos debates em torno de políticas que estão sendo inseridas na América Latina. Temos alguns movimentos de guerrilha urbanas, né? Temos a figura também do foquismo, né? E o Glauber Rocha, ele é um desses intelectuais que estão tentando cunhar esse projeto de brasilidade na América Latina. Pensar sobre essas imagens é também interessante perceber como que ele vai utilizar todo um repertório, todo um recurso de manifestações populares e de manifestações culturais
presentes no Brasil, né? Porque nós somos uma arquitetura inacabada, né? Pensar nesse projeto do que é o brasileiro, né? Do que pode ser o brasileiro, foi cunhado também nos anos 20, nos anos 30, né? Na semana de 22, né? E eles fazem um percurso que eu acho interessante, que é tentar recorrer ao homem nordestino, né? Talvez as raízes do Brasil estejam no Nordeste. Diversas escolas que vão trabalhar com essa perspectiva da sociologia brasileira vão recorrer a isso, né? Vejamos bem a figura ali do Sérgio Buarque de Holanda, né? Também a figura do Gilberto Freire, que também vai recorrer a essa territorialidade do Nordeste para tentar cunhar a imagem desse homem brasileiro, né? A imagem dessa brasilidade, né? Desse Brasil, de um certo modo, arcaico, desse Brasil que precisa buscar suas origens. Pensando nesse projeto de origens, a gente também está inserido numa questão, juntamente na América Latina, que é pensar como se cunha essas identidades num cenário muito mais amplo, né? A década de 30, que passa alguns momentos da temática desse filme, temos ali essa necessidade também de inventar essa brasilidade ali com a figura de Vargas, né? Investindo também fortemente nessa indústria da narrativa do cinema, né? O que eu vejo também como interessante, né, é também pensar numa cidade pele, né? É uma cidade também que fala sobre os indivíduos, né? É uma cidade também que tem os atores que desenham essa relação com esse território, né? Nada está suspenso no ar, existe também uma construção histórica, né? Existe também uma multidão, né? O que significa essa multidão? Uma multidão sem rosto, né? Com definições de perfil, mas sim uma multidão nômade, né? Traçada pela dureza da vida. Então temos aqui uma série de expressividades, né? Uma estética da fome gritante, né? Ao mesmo tempo, o que me parece no Glauber, ele faz uma antropofagia, né? Uma antropofagia das imagens. O que significa pensar essa antropofagia das imagens, né? Ele utiliza todo esse repertório do cinema norte-americano, né? Que tornou-se a grande máquina do Ocidente, principalmente se a gente observar no século XX, o cinema é essa máquina monstruosa, é essa máquina de guerra, né? É essa máquina que teve a capacidade de criar uma grande ficção no cenário da Guerra Fria, onde que o homem supostamente tenha chegado à Lua, e fora as guerras contemporâneas que o cinema vai produzir, né? E ao mesmo tempo pensar nessa grande maquinaria de guerra que é o cinema norte-americano, durante a década de 50 e ao longo dessa década, iremos observar para a América Latina diversos intelectuais ligados à indústria tentando criar novas rachaduras e novas brechas. E o que me parece é que o Glauber também está inserido nessa tentativa, né, de fazer esses movimentos, essas novas emergências de abrir cicatrizes para pensar esse Brasil fora dessa perspectiva eurocêntrica. Por isso que muitas das vezes esse primeiro contato com o cinema do Glauber a gente fica um pouco estranho, há uma certa estranheza, né? Porque ele trabalha com esse gênero do épico, né? Mas ele também suspende essa temporalidade, né, cristalizada de um tempo linear. Então você pode observar, especificamente nesse filme, que às vezes você observa determinadas práticas medievalescas, né? Práticas de romaria, práticas ligadas ao folclore, práticas ligadas a uma Europa medieval. Daqui a pouco você observa elementos de um Brasil contemporâneo, né? Então ele faz esse turbilhão, né? O Glauber faz uma espécie de território sincrético nessa obra, né? E ao mesmo tempo ele elabora também uma missa sem Deus. O que significa pensar nesse cinema do Glauber uma missa sem Deus, né? Ele tira toda essa parafernália, toda essa maquinaria já presente numa espécie de narrativa ocidental, que o epicentro do mundo é Deus, e daqui a pouco ele começa a mostrar
essa monstruosidade que há no homem, né? Uma espécie de crueldade, mas daqui a pouco todo esse recurso cênico que ele vai apresentando ao longo dessa obra, né? Deus aparece de outros modos, né? Então ele faz um descentramento, não sei se existe essa palavra, né? Onde que ele tira Deus da trama central e mostra essa crueldade que há nos homens no Grande Sertão, que é demarcado por essa estética da forma, né? E essa antropofagia dele degludir, dele engolir, dele mastigar essas imagens do cinema europeu, ele possibilita inventar o que é nosso, né? A partir de uma certa originalidade, né? E essas multidões no Glauber traz um traço que eu vejo como interessante, que é um traço onde que os personagens não possuem um histórico patológico, né? Eles são atravessados por diversas vozes, né? São capazes de tudo, né? E eles transitam nessa nuance de bem ou mal, né? Então não temos ali de modo bem claro o bem e o mal, né? Todos são capazes de tudo, né? O homem é atravessado por essas diversas nuances, né? Porque também há um projeto ali de um sintoma de cidade, né? De um sintoma de progresso assim instaurado, né? Como, esqueci o nome dele, estava falando sobre Canudos, né? Nailton, né? Então, o tempo todo é retomado, né? Essa questão de Canudos, onde que, no fundo, é um projeto de república, né? Um projeto de civilização. Está inserido também essas temáticas, essa abordagem do cinema novo, né? Isso também traz um elemento crucial, que isso também é abordagem na literatura e nas artes de modo geral, né? Nessa manifestação e tentativa de construção dessa brasilidade, né? De pensar o Brasil, de inventar um Brasil, né? Com diversos repertórios que são cruciais. E existe também, pegando um conceito do Deleuze, ao pensar essa rostidade, né? Então você tem na trama cênica, né, a construção dessas expressividades, né, onde que você tem um Brasil ali que precisa, além de ser inventado, você tem um Brasil que, o que me parece, que é necessário construir uma história dos de baixo, né? Não é uma história oficial que foi cristalizada ao longo do 19 e ao longo do 20, né? O que o Glauber me parece, ali olhando para o rosto daquelas multidões, é que é preciso inventar uma história do Brasil, mas da fala dos de baixo. Mas quando eu falo sobre isso, não é uma dicotomia do alto ou do de baixo, ou de ricos de pobres, né? É que esses miseráveis que somos nós, esses desvalidos, esses sujeitos que foram postos à beira do mundo, né? Porque eles não estão ali por acaso, eles foram postos por alguma questão política, alguma necessidade política, de um projeto de Brasil, eles não tiveram voz, né, na grande trama de construir a fala das identidades do Brasil. Então, olhando para esse cinema do Glauber, a gente percebe também que há uma necessidade desses sujeitos históricos tentarem construir essa dramaticidade de pensar o Brasil, né? Mas não é o Brasil pensado pelo epicentro da cidade, né? Mas sim o Brasil sendo pensado por essas periferias, né? Por essas margens da margem, né? Por esses ecos da cidade. Então esses personagens vão cunhando uma trama, né? Uma tessitura em torno dessa história central, onde que a história oficial, de fato, os silenciou. Mas se a gente fizer uma espécie de história da iconografia, uma história das imagens, né? Uma história das periferias, esses sujeitos históricos que somos nós, sempre estivemos presentes na trama central. A questão é que a escrita e a fotografia desses artistas intelectuais não deram voz, né, a esses sujeitos que foram postos à margem desse projeto de Brasil, desse projeto de cidade, né? E o que me parece que existe uma rachadura ali, onde que esses personagens vão cunhando, né, essa fala e apresentando que é possível também criar novos mundos, né? E tem uma outra coisa. Temos que perguntar também
se esses nossos marginais, se nós, enquanto marginais, queremos nos apresentar a esse grande holofote da grande trama, né? Que essa trama, ela foi construída historicamente por essas narrativas oficiais do poder, né? Então, o que eu acho também como interessante é observar como que hoje, né, as margens, as ditas margens, né, que a gente captura enquanto margem, que a gente classifica enquanto margem, né, elas estão criando na cidade novas redes e novas relações que aparentemente também não se apresentam na grande mídia, né? Também se querem também se apresentar na grande mídia. Isso também seria interessante se apresentar à grande mídia, né? Como vai falar o nosso filósofo negro, né, da geografia, que de fato é pouco citado em alguns momentos, o Milton Santos, nesse cenário das megas máquinas, né, da cidade pânica, né, da mega máquina da cidade, que a cidade do Rio de Janeiro hoje não é simplesmente uma cidade, mas sim uma mega máquina, né, que está articulada ao plano econômico, né, ao capital imobiliário, à produção de imagens, a produções subjetivas, né, os periféricos, os favelados, os malditos, os filhos de puta, os sem nome, os sem lei, estão usando essas ferramentas, né, nas periferias das periferias, para criar novas abordagens, para apresentar novas leituras desse mundo. Então você não tem mais um movimento que é de cima para baixo e nem um movimento que é de baixo para cima. Você tem movimentos que são movimentos sincréticos, movimentos dissonantes, onde que essa leitura estrutural que é de cima para baixo, ela não funciona mais. Então você tem uma sociedade que é uma sociedade esquemática, né? Onde que essas ferramentas do cenário das tensões da globalização, elas também são utilizadas, né, por nós, favelados e periféricos, de modo estratégico, né? Então, esse cenário das grandes máquinas da globalização, os periféricos também estão criando novas redes e utilizando essas tecnologias como novas saídas estratégicas. Vejamos bem um espaço como esse dentro do complexo da Maré. Da Maré não, do complexo do Alemão, mas também podemos pensar no complexo da Maré, no complexo do São Carlos. Outros, pensar em complexo são redes, não são teias, né? E estamos articulados, né? Utilizando as ferramentas dessa teia global. Então, hoje, fazendo um recorte com o Glauber, pensar a cidade pânica, né? Uma cidade com sintomas do medo, né? Porque, além de termos na cidade redes do medo e culturas do medo, né, que são estabelecidas dentro de um imperialismo de imagens totalmente obscuras, né? Um evento como esse e pensar essa espacialidade é perceber que a gente também está criando novas brechas, mesmo que sejam mínimas, mas são pequenas brechas, vozes dissonantes que possam também trazer um ar fresco para a cidade, né? Essa cidade demarcada pelo discurso do choque de ordem e das UPPs, né? Que de fato também estão aí pensando em Canudos, fazendo um recorte anacrônico, estão inseridas num projeto de civilização, né? Se a gente perceber o que está por trás dessa grande trama chamada, né, UPP. Então nós temos aí, voltando ao que estava falando antes, sendo bem breve, esse cinema norte-americano sendo reaproveitado aí pelo Glauber, porque esse cinema é uma grande maquinaria espetacular, mas a América Latina, no final do século XIX para o século XX, dos anos 50, vai apresentar essas novas brechas, né? Ou seja, esses novos movimentos, até mesmo as guerrilhas urbanas, né? E o Glauber, ele é uma das expressividades desse sintoma e dessa psicoesfera chamada Brasil e essas turbulências que estão acontecendo no plano político e cultural, né? Então, além de ser um intelectual, né, ele está encharcado dessas imagens
e ele está envolvido num projeto de Brasil e num projeto de cidadania que ainda não foi construído historicamente, né? Então, pensar o Glauber, ele não está desconectado, né, da sua prática política, né, e desse exercício intelectual, diferente de muitos, ou até mesmo de nós, que nos recuamos simplesmente da universidade e fazer o trabalho meramente do burocrático, né, do burocrata. Né? Então você tem uma rachadura e um sintoma na cidade, né, que é criado por essa esfera política, onde que isso também está ligado a uma grande rede. Né? Isso está num projeto dos anos 60, dos anos 70 e dos anos 80. E, ao mesmo tempo, temos movimentos de resistência. Então, ler o cinema do Glauber, ele utilizando de uma série de releituras do cinema europeu, que, de certo modo, existe, de modo técnico aqui, recortes de modo bem artesanal, e eu acredito que ele faça isso de modo proposital. É um filme de baixo orçamento, mas mesmo assim ele possibilita novas saídas territoriais, ou seja, temos aí uma grande questão. Olha, é preciso que inventemos o Brasil, né? É preciso que a gente invente, né, nossas identidades, nosso projeto de cidade, nosso projeto de homem, porque esse que foi posto pelo projeto eurocêntrico não dá mais certo, né? Então, eu acho que, para tentar fechar a minha fala, nós temos aí uma lacuna, principalmente dentro do Projeto Brasil, que a gente não utilizamos nossos recursos de construção enquanto atores históricos para poder inventar novas paisagens, Sérgio, né? Ou seja, novas aberturas, né? E caímos hoje num cenário que é uma espécie de manutenção do mesmo, né? E as universidades contribuem para isso, né? Mas os alunos, principalmente do curso de filosofia, não criam novas saídas, né? Novas questões, né? Lidamos simplesmente com um arcabouço de questões que muitas vezes não são nossas, né? Então, ao mesmo tempo, o que me parece no Glauber é que ele abusa e desabusa, né? Não sei se essa palavra existe, de possibilitar novas saídas e novas paisagens para a construção desse projeto de brasilidade e de Brasil, que é construído pelos atores da rua, né? Que é construído pelos atores da cidade e pelos atores da margem social. E por aqui eu finalizo a minha fala. Tranquilo? Perfeito. Ótimo. Alguém tem pergunta?